Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é João Iago. Eu sou aqui da nova plataforma que está surgindo para ajudar vocês aí para o concurso do CNU. Nós somos o CNU Concursos. Nós estamos iniciando aí um projeto que é conseguir preparar vocês da melhor forma possível para fazer um dos concursos aí talvez mais concorridos que nós vamos ter nos últimos anos. No primeiro dia de inscrições, para quem acompanhou, sabe que bateu os recordes de inscritos, então a gente vai ter muitos concorrentes aí para as pessoas que almejam fazer esse concurso. E a gente desenvolveu um projeto bem legal aqui para conseguir ajudar vocês a se preparar para esse concurso que está vindo. Aí a gente tem alguns meses ainda para se preparar, então a gente preparou um material muito interessante para vocês e, enfim, tem muitas coisas interessantes. Esse vídeo especificamente ele vai ser para explicar para vocês como vai funcionar o CNU, o que é o CNU, porque por mais que seja a segunda edição do CNU, muitas pessoas ainda não sabem como funciona, o que é e etc. Então a gente trouxe aqui uma apanhada de ideias, organizamos o edital que para muitas pessoas foi muito confuso e a gente vai tentar ali explicar para vocês como é que vai funcionar, como a gente vai se preparar e tudo mais. Aqui, como vocês podem ver, aqui embaixo está o nosso Instagram, o Instagram do concurso, né? CNU Concurso. Lá a gente vai colocar informações, vai botar vídeos de temas, a gente vai trazer algumas coisas legais para vocês, por exemplo, explicar tópicos interessantes sem muita dificuldade, em vídeos curtos de 15, 30, 1 minuto. Então a gente vai trazer vários tópicos lá para debater em vídeos interativos e interessantes naquele modelo que a gente já conhece do Instagram. No TikTok também, nós vamos trazer alguns conteúdos lá para a galera que curte ali uma informação rápida sobre temas interessantes que a gente pode abordar. Aqui, aqui embaixo também vou deixar o meu Instagram, Égua Iago, é uma expressão Égua Iago, que é o meu Instagram particular. No meu Instagram particular vocês não vão poder acompanhar muitas coisas de concurso, ou meu Instagram particular ele é muito mais de coisas que eu gosto de fazer. Então, só se você tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar lá e eu posso amparar vocês, mas o meu Instagram particular ele não vai ter muitos conteúdos voltados para a temática do concurso, tá? Cara, muitas pessoas estão em dúvidas. Acho que uma das maiores dúvidas que nós temos nesse concurso é como ele funciona, tá? Então, acho que minha preocupação maior foi trazer um vídeo onde eu conseguisse explicar para vocês da melhor forma possível como funciona e o que nós podemos esperar desse concurso. O CNU, ele é o Concurso Nacional Unificado, então ele foi ali planejado para pegar todas aquelas redes de concurso, por exemplo, concurso do INSS, concurso da NTT, concurso de vários órgãos, simplificar em um único concurso para reduzir custos, né? Tipo, imagina todos esses órgãos do governo fazendo um concurso, cada um fazendo deles, ter que pagar a banca, pagar o local de inscrição, então fica um pouco caro, então eles resolveram unificar e automaticamente eles aumentam a quantidade de vagas, né? Então vocês vão perceber, por exemplo, em um bloco, que é o nosso, tem mais de 300 vagas. O bloco nosso que eu falo é que nesse vídeo eu vou fazer uma ênfase maior para o bloco 9, que é onde teve mais inscritos até o momento. Então, a gente percebe que a quantidade de vagas aumenta bastante. A diferença é que é para todo o Brasil, então tem muitos inscritos no Brasil inteiro. Enfim, então o concurso unificado ele vai ser uma forma de unificar como se fosse o Enem ali. A galera que já fez Enem sabe que vai fazer a prova do Enem, ela vai poder concorrer no Brasil inteiro, né? Então, tipo, se percebe que no Brasil inteiro você vai poder concorrer a todas as universidades do Brasil. Então, isso querendo ou não, é bom, porque você vai poder concorrer a vários órgãos, ao mesmo tempo você vai poder ter oportunidades em outros lugares do país e fazendo uma única vaga, uma única prova. Então, isso é muito interessante. Bom, para quem não sabe, a banca que vai organizar o CNU desse ano vai ser a FGV. E a FGV, para quem não sabe, é a Fundação Getúlio Vargas. Então, o modelo de prova é uma prova bem interessante. Para quem nunca fez a prova da FGV, ela traz múltiplas escolhas. Então, é uma pergunta objetiva ali. Joãozinho e Maria têm duas maçãs e duas laranjas. Então,
E aí ele traz todo um conceito e pergunta qual a alternativa correta, quantas frutas tem? Aí vai ter A, B, C, D e E, você vai ter que marcar uma das alternativas que fazem sentido, que está coerente ali com o que nós buscamos. Então, é uma prova interessante, porque é muito semelhante com o que nós já temos em provas do governo, por exemplo, o próprio Enem. Inclusive, o CNU ele é conhecido como o Enem dos concursos, então é muito semelhante com o que a gente já está acostumado aí com o Enem da vida. Então, essa é a parte interessante do CNU. Então, vai ser uma prova interessante, por isso, é diferente de outras bancas, por exemplo, a Sebrasp, que o pessoal não costuma gostar muito, porque ela é verdadeiro ou falso, 50% de chance de errar, mas se você errar, você perde um ponto do que você já acertou. Então, não vai ter esse problema aqui na prova do CNU. E aí, a maior dúvida das pessoas é saber, em que bloco eu me inscrevo? A prova, ela é dividida em 9 blocos. Esses 9 blocos, eles são blocos de nível superior, para pessoal que já tem uma graduação em alguma área. Níveis técnicos, então aquele pessoal que é especializado em alguma área. E nível médio, só nível médio, quem tem o certificado de conclusão do ensino médio. Aí é interessante você perceber que a maioria dos blocos, eles estão separados ali em 9 e cada um tem suas competências. Por exemplo, o bloco 1, ele é Seguridade Social, Saúde, Assistência Social e Previdência. Então, alguém que tiver alguma área de capacitação nessa área, principalmente de graduação, lembrando que os blocos de nível intermediário, no caso técnico e ensino médio, eles são bloco 8 e 9. Então, a gente vai falar deles lá quando a gente terminar esses blocos, então eu vou falar até o 7, e até o bloco 7 é nível superior, quem tem graduação. Aí a gente vai ter cultura e educação no bloco 2. Então, quem é ali da cultura e educação sabe que tem que procurar a sua área de competência no bloco 2. Ciências, dados e tecnologia no bloco 3. Engenharia e arquitetura no bloco 4. Administração no bloco 5. Desenvolvimento socioeconômico no bloco 6. E justiça e defesa no bloco 7. Então a gente sabe que quem trabalha nessa área vai encontrar nesses 7 blocos. Aí nós vamos para o bloco 8 e 9. Nosso bloco 8 ele é voltado para a área da saúde. Então a galera que tem ali um técnico em enfermagem ou um técnico na área da saúde sabe que vai se enquadrar ali no bloco 8. Então, o bloco 8 ele é voltado para a saúde, mas ele é para técnico e ensino médio. Então, técnico e ensino médio, bloco 8, saúde. E aí a gente tem o bloco intermediário 9, que é voltado para a galera que tem ensino médio técnico, mas de algumas áreas muito específicas. Por exemplo, lá você vai ver que tem um órgão da NTT, e aí lá ela vai pedir um técnico especializado numa área, e automaticamente vai ter vagas ali para o nível médio. Vou mostrar isso para vocês agora, o bloco 9, e como esses níveis são separados aqui, como a gente consegue saber o que é técnico, que eu preciso de um certificado de um curso técnico e que eu preciso só de ensino médio. Mas, enfim, importante esclarecer também que dentro de cada bloco desse vai ter um órgão do governo. Né? Por exemplo, a própria NTT. Dentro do bloco 9 vai ter a NTT, vai ter órgãos de mineração dentro desse bloco, órgãos aeronáuticos, por exemplo, dentro desse bloco. Então, vai ter vários blocos, né? Vários órgãos dentro desses blocos. A mesma coisa se aplica para os outros blocos. Então, se você procura, por exemplo, um órgão específico dentro dessas áreas, por exemplo, Hospital das Forças Armadas. Você sabe que você vai lá no bloco 1 ou no bloco 8 e você vai encontrar voltado para essa área. Tecnologia a mesma coisa, administração a mesma coisa, então você vai pesquisar dentro desse bloco qual área e qual órgão que você vai querer trabalhar, tá? Então, e dentro desses blocos vão se separar as vagas que tem cada órgão. Por exemplo, o pessoal que for fazer o concurso para, sei lá, para manutenção de aeronaves no concurso que vai ter no bloco 9, você vai ver que vai ter 30 vagas para manutenção de aeronaves. Então, vai ter dentro desses blocos divisão de blocos. Tá? Mas eu vou falar com isso mais calmo quando a gente for falar dos blocos específicos. Aí, algumas pessoas devem se perguntar: bom, eu vou fazer a mesma prova do bloco 9, todo mundo vai fazer a mesma bloca? Exatamente sim, todo mundo vai fazer ali praticamente a mesma prova, com
com o mesmo conteúdo. E aí, é claro que a gente trouxe isso aqui para vocês para explicar com mais calma. Eu vou aqui compartilhar a tela do computador para vocês terem uma noção mais ou menos como é que isso aí vai funcionar. Principalmente essa dúvida aí de... vou compartilhar aqui, compartilhar. Deixa eu ver como é que vai. Vou pegar esse tópico aqui depois, eu explico aquele lá. Bom, aqui eu trouxe o conteúdo programático. A gente vai ter a prova dividido em 2 dias, tá? O dia 1, que vai ser a data do dia... Deixa eu pegar aqui a data para vocês. No dia 5 de outubro de 2025, a gente vai ter a prova objetiva. O que seria a prova objetiva? Aquela lá de múltiplas escolhas, onde a gente vai ter todas as competências conhecimento básico e conhecimento específico. O portão ele vai se fechar 1 da tarde. A gente vai ter de 1 da tarde até às 18 horas. A gente vai ter de 13 horas até 18 horas para fazer a prova objetiva. Essa prova objetiva ela é de caráter classificatório e eliminatório. Então, a gente tem uma quantidade mínima ali de questões que vocês precisam acertar. Se vocês conseguirem se classificar, aí vocês vão para a prova discursiva, que vai acontecer no dia 7 de dezembro de 2025. Então, a gente vai ter a prova objetiva, que vai ser em outubro, que vai ser dia 5 de outubro. E aí a gente vai ter a prova discursiva, que é a nossa famosa redação, no dia 7 de dezembro de 2025. Elas vão separadas em 2 dias. Isso é interessante porque vocês não vão ficar se preocupando ali em fazer a redação, organizar o tempo da redação e o tempo da prova, porque vai ser mais gratificante. Para trazer o número de vagas, por exemplo, no bloco 9, o número de vagas vão ser 340 vagas distribuídas dentro do bloco 9. Então, isso é interessante também. Aí, vou trazer aqui para vocês o conteúdo programático que eu separei para vocês. Nós vamos ter os conhecimentos gerais, né, que é conhecido como conhecimentos básicos, que vai ter para todo mundo dentro do bloco 9, que são, por exemplo, língua portuguesa. Nós vamos ter ali dentro de língua portuguesa. A gente separou esse conteúdo de língua portuguesa muito bonitinho, assim como todos os outros. A gente vai mostrar para vocês língua portuguesa com mais calma jazinho. A gente vai ter a prova de raciocínio lógico e matemática, também bem interessante. A gente separou exatamente como está no edital, bem legal. A gente vai ter noções de informática, que praticamente todos os concursos têm, atualidade e legislação básica, que são tópicos importantes para a prova também. E aí a gente vai ter 20 questões desse tópico, então são 20 questões que a gente vai ter na prova. Então são 20 questões exatamente só sobre esses blocos, e aí a gente precisa, óbvio, dar uma estudada ali com calma. Aí a gente vai ter o conhecimentos específicos, que vão ser 48 questões. E eles são separados em 5 eixos temáticos principais, né? Fundamentos de regulação, e aí aqui a gente separou bonitinho para vocês. Direitos administrativos aplicados na regulação. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, a lei 14.133, que são importantes, leis, por exemplo, sobre licitação, principalmente atualizada, né? Porque antigamente a gente usava, por exemplo, a lei do pregão, que era antiga, ela foi atualizada para essa agora em 2021, então ela é muito importante. E processos administrativos, enfim, que são padrões em todas as provas que nós temos aí de concurso para órgãos dentro do governo. Aí a gente vai ter as leis específicas, né? Reguladoras, por exemplo, da Anatel. Esses aqui são os órgãos que estão dentro dos blocos, né? Dentro de cada bloco tem os seus órgãos, né? Tipo, que vão ser realocadas vagas. Então, por exemplo, eu escolhi um cargo dentro da Anatel. Então, eu vou ter que saber ali as leis que regulam a Anatel. Então, isso aqui é importante. O bloco que eu vou fazer a prova, eu tenho que saber as leis que regulam a Anatel, tipo, é óbvio. Então, a gente vai ter aqui os órgãos, a Anatel, a ANP, a NTT, a Anvisa, a ANAC, enfim. São esses órgãos que nós vamos ter dentro da nossa prova, e eu preciso saber da regulação que regem eles, né? Então, é importante a gente estudar isso. Aí a gente vai ter também um bloco sobre instrumentos e procedimentos regulatórios e temas de setores de regulação. Então, no geral, assim,
são tópicos que não são tão trabalhosos, não é muito conteúdo. Se vocês olharem, são só esses conteúdos aqui. E a gente já separou eles bonitinho dentro da nossa plataforma que nós montamos, ou nossos grupos do WhatsApp, lá no nosso Instagram, que nós vamos trazer organizado assim para vocês poderem se localizar melhor, um mapa mental e a estrutura organizada desses conteúdos aqui. Então é importante vocês seguirem aqui embaixo o nosso Instagram para vocês terem esse mapa mentais aí e já conseguir se preparar para o concurso, né? Então isso é muito interessante. Eu vou passar aqui como a gente montou, por exemplo, língua portuguesa, que é o primeiro bloco de estudo que nós vamos ter. E ele é interessante porque nós vamos ter o... Só deixa eu atualizar aqui. Vamos, internet. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente saber mais ou menos como vai funcionar e como a gente organizou. Nós vamos dar aulas para vocês sobre cada tópico. Por exemplo, aqui tem língua portuguesa. A gente fez isso com todos os tópicos e a gente separou esses tópicos em blocos. Por exemplo, língua portuguesa, ele separa todo o conteúdo que nós precisamos em 5 blocos, né? Que são interpretação e compreensão de texto, ortografia, enfim, são 6 blocos. A gente pegou esses blocos e separou eles em subblocos, né? Por exemplo, dentro do bloco 1, a gente vai dar uma aula, por exemplo, separada em 4 blocos, subblocos, né? Que são importantes para vocês entenderem o bloco 1. E a mesma coisa vai acontecer com todos os blocos. Então, a gente planeja dar todo o bloco 1, por exemplo, em mais ou menos ali, sei lá, entre 15 a 20 aulas, para vocês conseguirem absorver o máximo possível desse bloco. E o mesmo vai acontecer com todos os outros. Esses blocos a gente traz, por exemplo, os conceitos, explica para vocês uma aula ali bem elaborada de 15 a 20 minutos. Aí a gente traz todos os conceitos. Quando a gente termina, a gente vai fazer as questões no modelo da nossa famosa FGV, para vocês conseguirem, claro, absorver o máximo possível do conteúdo e assim poderem conseguir trazer o máximo de conhecimento para vocês para a prova, e na hora de vocês chegarem lá, vocês já saberem como funciona, como é as provas, etc. Tá bom? Então, é um modelo que a gente adotou para vocês, e talvez vocês consigam acompanhar da melhor forma possível o tema, tá? Só ligando aqui a minha luz, que eu esqueci, vocês estavam me vendo no escuro e eu não estava percebendo isso. Bom, enfim, vamos dar procedimento para as outras coisas que nós temos para falar. Ó, aqui vou explicar para vocês como é que funciona o nosso tópico, que vai ser muito importante. Bom, eu vou explicar para vocês uma coisa importante, como a gente vai trabalhar aqui com vocês, principalmente porque nosso trabalho ele vai ser trazer educação de qualidade para vocês e conseguir trazer conhecimentos sobre temas e tópicos específicos. A gente precisa, para conseguir trabalhar da melhor forma possível, que vocês ajudem a gente de alguma forma, né? Principalmente se inscrever nas nossas redes sociais, seguir a gente lá nos nossos perfis para a gente conseguir um retorno de alguma forma, né? No caso das redes sociais. Entrar nas nossas comunidades, isso vai ser bom para a gente, para vocês, porque a gente vai conseguir levar conhecimento para vocês, vão trazer dúvidas para a gente vai poder melhorar, trazer aqueles feedbacks de coisas interessantes. E a gente vai também disponibilizar a colaboração de vocês de alguma forma, que, sei lá, se vocês acharem que as aulas estão boas e merecem ali algum tipo de colaboração, vocês podem ir aqui no nosso Pix, fazer uma quantia ali, um agrado da forma que vocês acharem melhor para a gente, e aí incentivar o nosso trabalho e automaticamente também a gente poder trabalhar da melhor forma possível para vocês. Então, aqui são as formas que vocês vão poder colaborar com a gente. Agora a gente vai para a parte mais importante dessa aula, que é explicar para vocês como é que faz a inscrição, né? Tipo, muitas pessoas ficaram com dúvidas na hora de fazer a inscrição. Em que bloco eu vou, o que é que eu faço? Vocês vão fazer a inscrição normal, vocês vão preencher tudo normal. A parte mais importante da inscrição é isso aqui. Eu trouxe para vocês, eu abri aqui o bloco 9 nas inscrições,
e eu vou lá embaixo rapidinho, só para aparecer todas as opções aqui para vocês. Aqui meu computador também hoje está, infelizmente, um pouco lento, mas eu queria destacar algumas observações para vocês. A primeira delas é que vocês não precisam escolher uma competência só e se inscrever nela. Vamos supor que eu tenho um técnico, eu sou técnico em segurança de voo, aí eu escolhi a área de segurança de voo e eu acho que eu só tenho que marcar essa opção. Não. Não sei se vocês aí que estão assistindo a gente, vocês já fizeram um ProUni da vida, ou vocês já fizeram, sei lá, vocês fizeram um FIES, onde vocês escolhem a opção 1, 2, 3 e 4, de preferência. A mesma coisa acontece aqui. Vocês podem escolher a quantidade de opções que vocês quiserem. É importante vocês destacarem a opção que vocês realmente querem e ficarem mais no topo. Mais no topo. Por exemplo, aqui, ó, técnico em regulação de aviação. Se essa é a opção 1 de vocês, vocês jogam ele lá no topo, vai ser a opção 1. A opção 2, você pode escolher, se você tiver o técnico, aqui em manutenção de aeronave, por exemplo, você bota isso aqui como opção 2. Aí, quem não tiver, por exemplo, quem não tiver técnico em nada, vai escolher suas opções de nível médio. Por exemplo, dessa área aqui, eu estava escolhendo, eu escolhi justamente para mostrar para vocês. Eu não tenho técnico, por exemplo, em manutenção de aeronave, eu não tenho técnico em segurança de voo, não tenho técnico em mineração, tipo, eu não tenho técnico em nada disso. Então, não tem por que eu selecionar ele, porque se ele ficar lá em cima, eu vou perder a vaga. Só que aqui, todas as opções que eu tinha capacidade, lembra que eu estou só simulando para vocês, eu escolhi aqui a opção que eu tinha. Aí, como é que eu vou saber se a vaga ela oferece nível médio ou só nível nível? Por exemplo, aqui eu peguei uma opção que meu computador aqui hoje está maravilhoso. Ó, peguei uma opção, se você apertar no olhinho, ele vai te dar tudo que ele precisa. Por exemplo, ele vai pedir para você um diploma de nível médio e ele vai te pedir aqui a CNH na categoria B. Então, você precisa ter isso aí. Tá? Então, você não pode não ter, por exemplo, CNH. É um exemplo. Quando você clicar no olhinho de todas as outras, vocês vão perceber que todas as outras têm suas competências. Então, você precisa. Aí, mais uma vez, eu destaco. Vocês podem marcar a quantidade de coisas que você quiser, lembrando, sempre ressaltando, que vocês precisam classificar o que vocês realmente querem. Então, por exemplo, eu quero o cargo X, então eu quero colocar ele lá para cima. Lembrando também que aqui nessa lista tem todos os órgãos que vocês vão fazer o concurso. Vocês viram lá em cima que os primeiros era para a área de aviação. A segunda aqui, ó, por exemplo, técnico em transporte, na NTT. Depois, vigilância sanitária. Então, vai ter vários órgãos. Vocês podem marcar a quantidade que vocês querem. E o resto é o básico. Né? Tipo, o resto é vocês preencher com informações de vocês, nome, pai, onde vocês moram, onde vocês querem fazer a prova. E, enfim, bem interessante. A parte interessante também que eu tenho que destacar para vocês é o local de prova. Vocês estão vendo que está aqui, região sudeste. Região do sudeste é Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu sei que se eu passar, eu vou ser jogado para um desses lugares. Então, algumas opções têm, alguns lugares têm já marcado, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Outros não, outros são regiões. Então, vocês não vão ter muita opção na hora de passar, eles podem te jogar, por exemplo, para um desses 3 lugares, desses 3 estados, e vocês vão ter que ir. Né? Esqueci aqui do Espírito Santo também. Né? Então, vocês podem ser jogados para um desses lugares. Mas tem, deixa eu ver, eu acho que a opção 1 que eu marquei aqui é onde eu moro mesmo, que eu marquei, não sei se foi a opção 1, provavelmente, que era o que eu ia mostrar para vocês. Região 1. Ai, meu computador. Tá difícil, viu? Opção 1. Ó, exatamente. Opção 1, ela tá destacada Brasília, Distrito Federal e São Paulo. Então, você sabe que você vai ser jogado para um desses lugares. Então, a ANAC, por exemplo, vai mandar vocês para um desses lugares aí, e aí vocês vão ser direcionados para essas regiões. Então, é interessante vocês olharem isso também na hora de marcar, só olhar no olhinho, ver o que precisa de diplomas, qual região que vocês vão ser mandados, e aí, maravilha. Então, é isso, galera. Eu acredito que eu trouxe todas as dúvidas que acredito que vocês tenham. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários onde vocês estão assistindo isso, provavelmente no YouTube.
Se for no Instagram também, vocês podem colocar nos comentários. Aí eu posso fazer, por exemplo, uma parte 2 para explicar o bloco 8, bloco 7, enfim, os outros blocos. E aí eu só destaco mais uma vez, se puderem seguir a gente aí nas nossas redes sociais, a gente ficaria muito feliz, muito grato, porque esse é um trabalho que a gente está fazendo aí com muito carinho, sem o concurso. Então, ficaria muito feliz se vocês pudessem acompanhar o nosso trabalho, nos seguir, entrar na nossa comunidade que vai estar aqui na descrição, é muito interessante para a gente também. A galera quiser fazer algum tipo de colaboração também, a gente vai deixar as informações aqui na descrição. Seguir a gente é muito importante, curtir esse conteúdo, compartilhar para os amigos de vocês, deixar nos comentários, nos feedbacks, o que vocês acharam interessante, o que vocês não gostaram. E aí, a gente se vê na próxima. Até a próxima, galera. Até mais. Einstein e boa sorte a todos.